Exercício 1. Calcule os limites a seguir. No item A, nós queremos calcular o limite de x ao cubo quando x tende a 2. Bem, como essa função ela é bem comportada, certo? F de x igual a x ao cubo, então é claro que quando x tende a 2, x ao cubo tende a 2 ao cubo, que é 8. Então nós escrevemos que o limite de x ao cubo, quando x tende a 2, é 8. Item B. Queremos calcular o limite da função f de x igual a 2x mais 1, quando x tende a menos 2. Novamente, trata-se de uma função bem comportada. Então, é claro que quando x tende a menos 2, 2x mais 1 tende a 2 vezes menos 2 mais 1. Então, o limite de 2x mais 1, quando x tende a menos 2, é 2 vezes menos 2 dá menos 4, mais 1, menos 3. Item C. Aqui nós temos uma função que não está definida para x igual a 2, porque com x igual a 2, esta expressão nos dá 4 menos 4 sobre 2 menos 2, ou seja, 0 sobre 0, que não tem significado, certo? Então, esta função não está definida para x igual a 2. Por isso, não é tão óbvio para que valor f de x tende quando x tende a 2, tá? Mas aí nós já nos deparamos com esse tipo de função no texto e em um vídeo anterior. Então, sabemos já como proceder, tá? Então, limite quando x tende a 2 de x2 menos 4 sobre x menos 2, lembrando que esse limite é o valor para o qual tende essa função quando x tende a 2. Tá? Muito embora, repetindo, essa função não esteja definida para x igual a 2, o que não é um problema em termos do cálculo do limite. Basta que x2 menos 4 sobre x menos 2 tenda para um valor determinado quando x tende a 2. Bem, então o truque, segundo aprendemos, consiste em tomarmos aqui o numerador, x2 menos 4, e reescrevermos como x mais 2 vezes x menos 2, usando um produto notável bem conhecido, certo? Ao fazermos isso, nós continuamos aqui, ó, limite quando x tende a 2 e x mais 2 vezes x menos 2 sobre x menos 2. E aí, lembra do argumento que nós apresentamos. Como estamos fazendo x tender a 2, mas não fazendo x igual a 2, então x menos 2 não vai ser, nesse processo, igual a 0. Então, nós podemos dividir x menos 2 por x menos 2, que equivale aqui a cancelar, né? Então, ficamos com o limite quando x tende a 2 de x mais 2. Entendam, gente. O que nós estamos dizendo é que não é que esta função é igual a esta, até porque esta está definida para x igual a 2 e esta aqui não está, certo? Porém, o valor para o qual esta função tende quando x tende a 2 é exatamente o valor para o qual esta função tende, tá? Então, continuando, fica fácil, né? Agora, quando x tende a 2, x mais 2 tende a 4. Tá? E este é o resultado. Item D.
Bom, aqui nós temos algo muito semelhante, foi uma repetição intencional. A diferença é que faremos uso do mesmo tipo de produto notável no denominador em vez de no numerador, tá? Então nós temos limite de... Sim, e outra coisa que foi intencional foi mudar a variável para que a gente não fique usando sempre o x, tá? Então limite de t-5 sobre t2 menos 25, quando t tende a 5, vamos observar que nós temos um problema nesta função para t igual a 5. Né? Ela não está definida para t igual a 5, porque ficaríamos com t igual a 5 com 0 sobre 0. Concordam? Bom, então continuando, vamos usar o truque de sempre. Truque é uma maneira de dizer, né? A estratégia, mas a gente gosta de usar esse termo, tá? O truque. Então, aqui nós vamos fatorar t2 menos 25 como t mais 5 vezes t menos 5, tá? E aí, continuando, nós temos o limite, quando t tende a 5, de t menos 5 sobre t mais 5 vezes t menos 5. Novamente, como estamos fazendo t tender a 5 sem jamais ser 5, t menos 5 não será zero nesse processo, e aí nós podemos dividir t menos 5 por t menos 5. Tá? E aí, continuando aqui, ó, ficamos com limite, quando t tende a 5, de 1 sobre t mais 5. Esta função não tem nenhum problema para t igual a 5. Ela é bem comportada neste valor e na vizinhança imediata. Então, quando t tende a 5, 1 sobre t mais 5 tende a 1 sobre 10. E este é o limite. Vamos para o item E. Bom, o item E envolve uma função basicamente do mesmo tipo, tá? Com a diferença de que você não tem aqui um quadrado tão explícito para fazer uso desse produto notável, né? Que nós temos, com o qual nós temos trabalhado. Esse produto A2 menos B2 igual a A mais B vezes A menos B, certo? Aqui não é um quadrado tão explícito, mas podemos enxergar que 3 é o quadrado de raiz de 3. Tá? E de fato, veja que essa função tem um problema para y. Veja que isso aqui é uma função de y, tá? Não tem nenhum problema da gente usar a letra y. Isso aqui é um f de y. f de y igual a y2 menos 3 sobre y menos raiz de 3. Bem, para y igual a raiz de 3, ficamos com raiz de 3 ao quadrado, 3. 3 menos 3, 0. Raiz de 3 menos raiz de 3, 0. E, portanto, 0 sobre 0. Então, esta função não está definida para y igual a raiz de 3. Tá? Mas não há nenhum problema porque estamos fazendo y tender a raiz de 3 e não ser igual a raiz de 3. Então, a estratégia é a mesma de sempre. Vamos lá. Temos limite de y2 menos 3 sobre y menos raiz de 3, quando y tende a raiz de 3, é igual a limite, quando y tende a raiz de 3, como é que vai ficar aqui este numerador? Como é que nós podemos reescrevê-lo? Podemos reescrevê-lo como y mais raiz de 3 vezes y menos raiz de 3. Concordam? Porque dá o quadrado do primeiro, y2,
menos o quadrado do segundo. E o quadrado de raiz de 3 é 3. Bom, então, temos aqui limite quando y tende a raiz de 3, de y mais raiz de 3, vezes y menos raiz de 3, sobre y menos raiz de 3. Podemos dividir aqui, já que não estamos fazendo y igual a raiz de 3, e sim y tender a raiz de 3. E aí o resultado temos o limite quando y tende a raiz de 3, de y mais raiz de 3. Ora, quando y tende a raiz de 3, y mais raiz de 3 tende a raiz de 3 mais raiz de 3, que é 2 raiz de 3. E está aqui o resultado. Ou seja, quando y tende a raiz de 3, esta função tende a 2 raiz de 3. Tá? Vamos para o último item, o item F. O item F, há para ele uma dica aqui. Ó. No item F não é necessário fatorar o numerador. Veja, nós queremos calcular o limite desta função quando u tende a 7. Ou seja, para que valor u2 menos 36 sobre u menos 6 tende quando y tende a 7. É isso que nos interessa aqui. Mas observem que esta função não está definida para u igual a 6, não para u igual a 7. Entendem? Então, não há nenhum problema de substituirmos u por 7 aqui. Então, nós temos limite, quando tende a 7, de u2 menos 36 sobre u menos 6, é direto. 7 ao quadrado menos 36 sobre 7 menos 6. 7 vezes 7, 49. Menos 36, 13. 7 menos 6, 1. 13 por 1, 13. E este é o resultado.